É isso, fala galera, boa noite, estamos aqui em mais um PPCelcast, hoje dia do trabalhador, 30 anos que o saudoso Ayrton Senna morreu, um dos maiores esportistas do Brasil e do mundo, né, Marlene? Isso. E 29 anos que o meu vozinho morreu também, o pai da minha mãe. E nós estamos aqui nesse podcast mais que especial, podcast em família, com a grande Sônia Paiva, além de tudo minha prima, eu tenho o privilégio de ser prima dela, e grande vereadora, grande política de Santa Quitéria, política atuante, uma política competente, uma mulher guerreira lá que tem lutado muito pelos interesses do povo de Santa Quitéria, né, Mardoni? Com certeza. A Sônia... Dá um alô pra galera aí, Mardoni, cuida. Fala, galera, boa noite. Hoje o nosso podcast recebe aqui a ex-vereadora, ainda muito atuante no município de Santa Quitéria, que é a nossa cidade natal. E é um prazer imenso ter você aqui, Sônia, com a gente, participar hoje, esclarecer muita coisa, falar muita coisa, entrar em polêmica, né? Vai ser muito bom. Vai ter polêmica hoje? Vai ter um pouquinho, vai. Pô, o Santa Quitéria tá tudo esperando aí por polêmica. E aqui na minha frente tá a Sônia Paiva. Sônia, um alô aí pra nossa audiência. Muita gente assistindo aqui, muita gente mandando um abraço pra você. Mande uma boa noite pra nossa audiência. Boa noite a todos do PPCel aqui no podcast, Mardônio, PP, a todos que estão aqui, Doutor Tomás, Valtinho, os demais eu não gravei o nome. E boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer enorme, agradeço demais a oportunidade de estar aqui com vocês hoje e estamos à disposição para que vocês queiram saber, para a gente comentar aqui, conversar. É isso aí, a Sônia, que eu já falei aqui várias vezes, é nossa conterrânea. Nós somos conterrâneos dela, né, de Santa Quitéria. Minha prima está toda entre famílias aqui, mas assim, independente de ser família, independente de ser conterrânea, ela é uma grande política, muito atuante de Santa Quitéria. A gente vai, obviamente, falar muito de política aqui, mas eu queria, como eu conheço ela há muito tempo, mas a gente passa anos sem se ver, sem ter contato, né? Ela na luta dela, eu na minha luta aqui. Essa vida de política é muito corrida. Eu queria saber como é que foi, assim, de onde foi essa ideia de entrar na política, porque eu saí de Santa Quitéria muito novo e não tinha nada de negócio de política não, na tua vida. E como é que entrou isso aí? Não tinha na nossa, né? Nem na minha, nossa. Nem na sua. É verdade. Na realidade, Pepe, eu acho que surgiu por uma certa pessoa, sabe? Certa pessoa, do caso Tomás Figueiredo. Inclusive está aqui, né? Eu era presidente do sindicato, né? Iniciando para ter uma ideia de como começou. Eu, supervisora, técnica da Secretaria de Educação, lá de Santa Quitéria. E aí, quando a gente fundou o Sindicato dos Servidores lá. No caso, eu quero mandar um grande abraço para todos os servidores, todos os profissionais do magistério, aqui pelo Dia do Trabalho, e um abraço enorme para todos, seja os professores, os garis, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, todos que nos prestam serviço lá em Santa Quitéria. E eu fui presidente do sindicato por um período de mais de 7 anos, em torno de 7 anos, por aí. E aí eu recebi o convite para ir, né? Eu lembro demais que o Cícero Muniz um dia, doutor, me chamou e entra aqui no carro que eu quero conversar com você. Não sei se ele foi da cabeça dele ou alguém sugeriu a ele fazer isso. Aí eu entrei no carro e ele foi conversando comigo, andando na cidade todinha, conversando comigo, insistindo com a ideia de eu ser candidato. Tentando te convencer. E eu não quero de jeito nenhum, não quero. Aí eu me lembro depois, passou, aí veio outras. Eu lembro também da dona Cândida conversando comigo. Isso então já faz tempo, esse assédio para tu ser candidato. Era bem no período lá, né? O período que 2012, né? 2012. 12 anos atrás. E aí insistiram, aquela coisa de tudo. E eu me lembro um dia que a gente estava em Santa Quitéria e ele, doutor Tomás, estava com a gente. Por isso que a gente, é muito difícil falar da política, da minha vida política, e eu não tenho um assunto que não envolva ele, né? Porque ele estava com ele resolvendo alguns problemas mesmo do povão, né? E ele veio insistindo para que eu fosse, né? E eu disse, falando que eu deveria ir. E eu com medo, né? Isso em 2012. 2012, e eu com medo. E ele deve lembrar que me botou dentro do carro, umas 11 horas do dia, e me soltou 11 horas da noite, indo
indo em todos os pontos amigos, não é? O pessoal da fábrica, lembra, doutor? Foi na fábrica, o pessoal que na época da Democrata, o pessoal que era da gerência da fábrica, em várias pessoas, amigos deles, comerciantes, ele ligando, pedindo para me apoiar, para me ajudar. E aí, quando chegou no final da noite, ele disse, ainda tá com medo? Eu disse, estou. Agora eu tô com medo. Estou com medo. E daí, então, foi assim, meio que no empurrão. Eu com medo com receio. Isso já era filiada, Sônia? Eu era filiada, mas filiada como as pessoas se filiam normalmente. Sem pretensão nenhuma. Sem pretensão nenhuma. E aí foi nessa base aí de vai, você vai, que eu fui, mas com muito medo, com muito receio, né? Porque era tudo novo, muito novo. Eu não tinha ideia mesmo de como seria. Enfrentar, né? Não tinha ideia da forma como as mulheres são tratadas nesse meio, do que eu ia ter que enfrentar. E a campanha, como foi? E a campanha foi meio que solitária. Era só eu e o Valtinho. Vocês dois. Só nós dois. E a gente visitava as comunidades. A minha sorte é que eu chegava em algumas comunidades e eles diziam assim, você é a Sônia, aquela do rádio, que a gente escuta. Tinha um programa? Sônia? Não, era por conta do sindicato, que eu era presidente do sindicato. Né? Era. Tinha que sempre dar na rádio explicação. Quando o prefeito não cumpria, o negócio comia. Tinha uma pequena base também de São Damião, porque teu pai também ali é popular, os Cassimira, a família ali, né? Era. Aí eu sempre assim, sabe? E batia bastante quando ia na rádio. Às vezes eu pedia o espaço na Câmara para se pronunciar, para pedir ajuda. Eu me lembro de um fato que eu nunca esqueci. A gente estava na Câmara assistindo a sessão. E eu peguei um bilhetinho, um pedacinho de papel, e botava lá o que a gente queria, que estava tendo dificuldade lá dentro para conseguir para os servidores, né? Eu fazia aquele bilhetinho e entregava na mão de alguns vereadores, que era para ele cobrar lá, porque era uma força a mais para a gente do sindicato, né? E eu ficava lá fora esperando que eles falassem lá, que eles cobrassem, que era tipo um reforço para a gente. E eu me lembro que 2 vereadores na época, eles falaram, né? Cobraram, a presidente do sindicato está ali fora, e nos pedindo, está aqui cobrando isso e reivindicando isso para o sindicato, que está tendo dificuldade com o prefeito, tal. Quem era o prefeito da época, Sônia? Eu passei no período do Zé Francisco, passei dele, já no final, né? Tive ele já saindo, quando a gente fundou o sindicato. E a gente teve uma conquista boa nesse período dele, que foi uma reparação de um projeto que a gente inseriu através da Secretaria de Educação e com ele, que beneficiou a equipe da supervisão. Talvez ele nem lembre, mas eu lembro que isso ali foi muito bom pra gente. E aí já ganhei ponto aí com o pessoal da supervisão. E aí, logo em seguida, depois ele saiu, Aí depois do mais saiu, entrou o Chagas. Era embate, era todo, sabe, discussão e discussão. O Chagas foi o sucessor do Dr. Tomás, né? Isso. Mas feito por ele. Por ele, Tomás. Aí eu me lembro quando o Chagas ele foi afastado, aí ficou o Zé Francisco, depois veio o Arodinho. O Zé Francisco era o vice na época? O Zé Francisco era o presidente da Câmara. Então caçaram a chapa toda. Foi a chapa toda, né? Não, foi depois, foi outro problema aí que o Dudu assumiu, mas teve um... Isso tem o quê, uns 20 anos? 2012. Não é que o Chagas 2008 a 2012. Foi. O Chagas foi? Foi, 2008. Foi. 2009, aí 2011 foi a confusão. 2011 foi que começou essa confusão. Que quando o Zé assumiu, no período que o Zé assumiu, a gente conquistou o quê? Conquistou a questão da insalubridade para o pessoal da saúde, de uma parte das categorias, entendeu? E conseguimos adicional noturno para os vigias, tudo era conquista do sindicato, mas que vinha a fazer uma base para mim lá na frente, né? Que eu não imaginava, mas que serviu. Não estava nem pensando nisso. Não, nada. Eu fazia porque eu estava como presidente. Era uma luta tua mesmo, Era para a conquista mesmo dos servidores, né? Aí, isso no Zé Francisco. Aí, quando entra o Arodinho. Quando o Arodinho entra, foi briga também grande, sabe? Foi pegado. E o que eu fazia quando eu não tinha suporte? Quando eu não tinha... Eu ficava pensando o que eu faço. E eu me lembro um dia que ele mandou para a Câmara o reajuste
e não mandou o reajuste como a gente queria, né? E não para todas as categorias. Aí o que eu fiz? O que eu faço agora? O restante da equipe, o pessoal vai ficar tudo com raiva, das outras classes vai ficar tudo com raiva. Aí eu fui lá, entrei no escritório lá rapidinho, que a gente tinha o escritório lá do sindicato local, digitei rapidamente um comunicado e mandei para as rádios. Só fiz chamar a menina que me ajudava, disse, vai lá em cada rádio eu entrego esse comunicado. O que era o comunicado? Convocando todos os servidores para se fazer presente à Câmara, né? No dia seguinte, era uma quinta, né? No dia seguinte, na sessão, que a gente iria acompanhar a votação do projeto de lei que ia dar reajuste para todas as categorias. Quer dizer, eu joguei ele no fogo, porque eu sabia que não era para todas as categorias. Mas uma forma de pressionar, fazer com que ele desse, era, eu disse, vou jogar. Dizer isso, né? Eu vou jogar porque, assim, se ele não voltar atrás e der, ele vai se queimar lá diante de todo mundo, porque a Câmara vai estar lotada. Porque é uma situação difícil, né? Ora, mas assim, só deu tempo eles entrar em contato com ouvir a primeira rádio. Aí o rapaz chegou lá fora, Sônia, a reunião hoje à noite, você pode participar com o prefeito e tal e tal. Eu disse, eu vou na hora, meu filho. Querer era isso, né? Aí pronto, a gente foi. Eu lembro demais que eu me reuni lá na época com o Bosco, e aí ele ajeitou, preparou, mandou para a Câmara e foi aprovado o projeto para todo mundo. Que bom, né? Eram saídas que eu arranjava, esse sabe? É bom esse momento que você esclarece isso para as pessoas, né? A gente conseguiu, por exemplo, no período que o Zé Francisco era presidente da Câmara, ele mandou, foi reformulada a lei orgânica, né? E dentro da lei orgânica, eles estavam tirando alguns benefícios que eram do servidor. E estavam neutralizando a questão do quinquênio, que era para tirar total, e a licença prêmio, que era tirar uma parte, não daria direito para o servidor tirar a licença prêmio. E a gente participou da reformulação dessa lei orgânica total. Todos os dias que tinha a reunião na Câmara, foi dado espaço para a gente, o sindicato, e a gente participava. E foi através disso que a gente conseguiu assegurar que o quinquênio ficasse, que a licença prêmio a gente permanecesse com ela e ainda tirasse 4 horas de trabalho extra que os funcionários tinham, que era assim, eles trabalhavam a semana toda e o sábado de manhã. Aí nós conseguimos tirar de dentro da lei o sábado de manhã. Entendeu? Aí não ia o pessoal da saúde que fazia isso. Esse período que tu passou como presidente do sindicato, conseguiu muitos benefícios para os servidores. Conseguimos. E aí quando chegou na tua campanha em 2012, mesmo tu não trabalhando para uma campanha, de certa forma, já chegou bem fortalecido com eles. Com a exatamente. Aí foi quando... E aí eles te abraçaram a tua campanha? Muitos, mas tinha acredito que tem aquela rivalidade de dizer assim, muitos diziam, olha, nós vamos lhe apoiar, vamos todo mundo, eu quero que a gente quer que você seja candidato e tal, e eu não queria, né? Aí ele disse, mas tem uma coisa, a gente não aceita que você faça parte a gente consegue trabalhar para você, lhe eleger, mas a gente não quer que você faça parte mesmo grupo do Tomás Figueiredo. Ainda tinha essa condição ainda. Aí eu disse, eu já não tô querendo, e com essa proposta de vocês, aí essa condição aí é que não dá para mim mesmo. Aí tanto que assim, quando eu resolvi ir, muitos deles se voltaram contra mim. Inclusive, na época, o vice-presidente e outros se voltaram contra mim, tudo com raiva, porque eles queriam que eu ou fosse para o lado da época do Fabiano, ou eu ficasse neutra. E como é que dá um vereador neutro sem ter palanque, sem ter nada? E ainda mais que no interior é muito acirrado, né? No interior é um lado ou é outro. Um lado é outro. Como é que você vai? Não tem como. Pois aí eu, não, deixa estar, não aceito, quero não. Aí quando eles vieram insistindo, eu disse, eu vou. Aí muitos se voltaram contra mim, armaram situações meio pesadas, mesmo eu fazendo tudo por eles, assim, teve umas covardias assim, meio pesadas, desculpa a expressão. Sônia, a última campanha que teve no Santa Quitéria em 2016, aliás, 2020, você não foi concorrer à disputa para vereadora e foi para vice, na chapa na época que era 2020, você. Né? 2020.
Na sua opinião, eu sei que você tem um grupo, você tem um líder, óbvio, né? Mas você preferia ter ficado como vereador Acho que fez certo. Foi a decisão certa você ter sido vice naquela ocasião? É aquela coisa, ele deixou para dizer no dia da convenção. Ela é minha vice. Ele deve lembrar que eu, na hora de chamar todo mundo na sala lá, Sônia vem para cá, Sônia vem para cá. Aí quando eu entro, ele disse, ela é minha vice. Ele já tinha falado com o pessoal, né, que estava lá, ela que é a minha vice. Como é que eu vou dizer ali, na frente de todo mundo, que eu não quero? Né? Mas para mim, aquilo ali, eu não tenho arrependimento nenhum de não ter ido para vereador e ter ido. Porque para mim, naquele momento, era assim, questão até de me sentir lisonjeada, entendeu? Com certeza. Porque como nesse mesmo dia da convenção, o Tomás Filho me ligou à noite, conversou, aí ele falando, eu disse, Sônia, o papai queria alguém que ele pudesse confiar, tal. E para mim é importante que as pessoas me vejam como uma pessoa de confiança. Sim, entendeu? Claro. Então, assim, se naquele momento ele precisava de alguém de confiança e ele escolheu a mim, para mim é uma honra. Não tive, como é que se diz? Não tive problema nenhum de ficar esse período fora. Porque tem gente que qualquer coisa tenta culpar alguém, não é? A gente perdeu, sabe as influências que teve para poder derrotar a gente, sabe o que a gente passou, o que a gente sofreu, né? Porém, é aquela coisa, se a gente tivesse ganho? É um jogo, né? É um jogo. Se a gente tivesse ganho. Uma vez uma pessoa disse assim, Sônia, o Tomás te prejudicou, tu poderia estar com o teu mandato. Aí eu disse, tu não se magoou com isso, não? Aí eu disse, meu amigo, ele queria o melhor para mim. Não deu. E se ganha, né? Não deu pra gente, ele queria o melhor, eu vou, né? Só a cabeça oca mesmo, vou pensar isso. Não, né? É verdade. Tinha, doutor? Assumida eu não sei não, mas provavelmente a mulher era candidata agora, né? A sucessora. Não, mas eu não ia contra ele, não. Mas ele ia ser a sucessora, né? Você foi 2 mandatos, vereadora? Foi 2? 2 mandatos. Pronto, eu ia até falar sobre isso. Você experimentou, sentiu o gosto me corrija se eu estiver errado, da oposição e da situação. O que é mais difícil? Porque tudo ali tem as suas dificuldades. Situação é só alegria. Não é bem assim. A oposição é bom que é só bater. Também não é bem assim. O que é que você acha? Eu não posso dizer porque eu estou na base e nunca experimentei ser oposição. Então, você tem autoridade para falar sobre isso. Ser situação é mais difícil. É mais difícil ser situação. Ser base é mais difícil. Ser base é mais difícil. Porque oposição, como é que se diz? A pessoa, tem muito amigo meu que diz assim, eu estou na oposição, é difícil para a gente atender o povo. É difícil. É difícil, porque assim, quando a oposição, eu fazia aquilo que estava nas minhas condições de fazer. Ele me ajudava, doutor Tomás, me ajudava demais mesmo, como ajuda hoje, direto. Ajuda a gente direto, né? E a gente faz por ele, e eu acredito que ele também pensa também que está assim, está fazendo por a gente também, né? Quando ele ajuda. Quando precisa levar alguém para cirurgia, quando precisa levar alguém para um exame, quando precisa socorrer alguém, se a gente conseguir só, beleza. Se não conseguir, ele. E assim, mesmo quando não consegue, às vezes não consegue, porque é normal não conseguir, mas ele tenta, mas ele se esforça, mas ele ajuda, sabe? Então assim, aí a pergunta é mais difícil ser situação? É mais difícil. Por quê? Porque a gente faz parte de um grupo e nem todos vão concordar quando a gente cobra, né? Você está na base, você está lá então seu time dá acesso com os secretários, com os assessores e tudo. E quando a gente via que você está mais fora, você não está ocupando nenhum cargo da gestão, mas você está como vereador, e você vê aquele negócio que não está dando certo, e que você vai tentar corrigir, e que muitos não aceitam. Entendeu? E que muitos não aceitam. Então, assim, eu não tinha embate na Câmara, até porque eu era líder dele na Câmara. O pessoal dizia assim, Sônia não bate, Sônia não bate. Eu cobrava. E quando o negócio estava errado, eu
eu também cobrava, entendeu? Mas aquela intensidade de cobrar, eu fazia nos bastidores. E que às vezes muitos deles me viam como assim, é chata, a Sônia é chata, a Sônia não sei o quê. Aí para ele também dizer que eu tava coisas, barbaridades diziam, né? Que a Sônia tá nervosa, a Sônia tá chata, a Sônia tá briguenta, a Sônia tá isso. Mas na realidade é porque ele não dizia o porquê que eu tinha reclamado, o porquê que eu tinha chamado a atenção. Não é? Tá entendendo? É porque eu não queria que aquilo que estavam fazendo de errado atingisse ele, atingisse a gente lá na Câmara, entendeu? Você sabe que tem vereador de oposição que qualquer besteirinha ele leva para a Câmara. Eu tive cuidado de ser oposição, mas eu levava aquilo que realmente tinha fundamento e eu sempre levei com prova. Eu cansei de chegar lá e quando eu ia bater no assunto relevante, claro, não ia levar uma bobagem para... Então eu levava aquele assunto e eu distribuía logo para todo mundo, distribuía o quê? A foto do problema lá, se fosse questão de foto, levava o negócio todo mastigado, documentação, porque na hora que ele dissesse, é mentira, eu distribuía logo. Então eu já pegava aqui. Até eles diziam depois que a gente ganhou a eleição em 2016, né? Aí eles diziam o seguinte, a gente descobriu várias coisas que eles diziam assim, a Sônia era considerada no meio da gente como a bomba relógio, programada para explodir. Então não estourar. Entendeu? Porque o que será que ela vai trazer hoje? Mas é porque eu levava coisa mesmo, sabe? Pesada, sabe? E assim... Assuntos que né? Assuntos pesados. Tu acha que como oposição, então, tu foi mais firme, atuou mais... mais firme. E como situação, eu fui muito bastidores, porque, por exemplo, você é base, né? Você não tem, você vai lá, você tenta corrigir, você tenta mostrar, você tenta pedir. Eu vejo muito, acompanho muito nas redes sociais, você vai lá mostrando o problema que foi pedido, tal. Hoje mesmo eu vi que você foi numa rua que já tinha sido pedido, tal. Aí você vai lá e cobra. Você não chega na Câmara e... leva para a tribuna, né? Você não bate, mas você faz de tudo para que resolver, as coisas se resolvam. Aí o pessoal diz assim, Sônia, quando era oposição, era mais como é que se diz? Enfática, mais atuante. Porém, tem uma coisa importante também de quando você está na situação. Por exemplo, nós funcionário público, hoje eu estou aposentada, mas eu passei 20 e tantos anos aí de funcionário público, que tinha gestores, nós não tínhamos uma data de pagamento. Então tinha mês que era dia 10, sempre era dia 10. Tinha mês que era dia 10, tinha mês que era dia 15, chegava até ir a dia 20 para receber pagamento. Todo mundo no sufoco e não recebia pagamento. Por quê? Porque não tinha uma data que fixasse esse pagamento dos servidores. E eu entrei com o projeto e consegui que ele tomasse e sancionasse. Isso é um benefício de quê? De quem está na situação. Isso. Entendeu? Quem está na oposição você não consegue. Por isso que eu digo assim, é mais fácil? Mas também é mais vantajoso você, quando está na situação, você conseguir ajudar um coletivo inteiro. Porque hoje os funcionários, eles têm um dia de pagamento deles. Né? Chegou o último dia útil do mês, eles estão com o dinheiro na conta. Aí essa semana eu vi lá o prefeito de Santa Quitéria falando assim, dinheiro na conta, uns memes, que é a obrigação dele, um vídeo, sabe? Eu vi. E eu comigo, se não tivesse a lei, será que o dinheiro estaria na conta? A lei é aprovada por vocês, aprovada e sancionada pelo ex-prefeito Tomás. Isso, e sancionada por ele. Que na época o pessoal dizia assim, Tomás não vai sancionar, Tomás não vai sancionar essa lei. Aí não deu dificuldade. Você era líder dele, senhor? Você era líder do governo dele? E hoje, o que é que vamos falar aqui um pouquinho da gestão atual, esses 4 anos que vocês estão fora, mas que você não deixa ainda de estar atuando. Como é que está lá? Eu estou, até por curiosidade minha, que eu estou bem mais afastado de Santa Quitéria, como é que está teve aquela confusão, o Braga saiu, entrou a Lígia, agora o Braga voltou. Como é que está a gestão dele nesses 4 anos? Do Braga e da Lígia também, você pode até comentar assim, no teu modo de ver política.
Pronto. No caso do Braga em si, eu vejo uma gestão despreparada, não é? Eu não vejo da parte dele conhecimento para desempenhar bem uma gestão, porque uma prova, ele diz o que aconteceu aí, que afastou ele, deixou ele afastado esse tempo todo. Ele assinou, ele não sabia. Assinou sem saber, né? Ele não sabia que estava acontecendo isso. Né? Foi inocente. Aí você acredita nisso? E aí, mano, acredita nisso? Entendeu? Eu posso abrir um guardão aqui. Você acredita que o prefeito assinou sem saber? Na verdade, eu acho que o que aconteceu foi colocado uma equipe muito despreparada e talvez por algum momento ele tenha acreditado muito nessa equipe, né? E aconteceu o que aconteceu, que para nós não é bom, né? Para nós que somos quiterienses, o município, exatamente, a gente não tem o que comemorar, né, diante dessa situação, mas que envergonha, muito envergonha. Principalmente quem o apoiou, no meu caso, né? Tem algum assim, a oposição, mas acima de tudo, tem a quiteriense que torce pelo bem de Santa Quitéria, assim como a gente também. Qual é o grande legado assim, do mandato do Braguinha no seu modo de ver política? Tem algum grande legado, alguma coisa que diga assim, cara, realmente isso aqui marcou os 4 anos dele? Tem um que marcou negativamente. É porque assim, a gente passou 4 anos do Tomás, eles querendo atualizar, aliás, passamos 4 anos e o Tomás não fez isso. E assim que o Braga entrou, o Braga aumentou, entrou com uma lei, infelizmente foi aprovada, e que aprovou na Câmara? E que hoje todos os aposentados lamentam porque seus descontos aumentaram e continuam, mesmo estando aposentados. Isso aí é um grande feito negativo da parte dele. Eu vejo assim, ninguém gostou, a lamentação grande deles. Foi logo no começo da gestão? Foi no segundo ano. 2012, acho que foi 2022. Isso é negativo, isso foi ruim. Para quem acreditou, aí eu vejo muita gente o quê? Chateado. Poxa, para que ele fez isso? Mas era uma obrigação, já era para ter sido feito em 2019, 2018. Aí eu digo assim, e por que o Tomás não fez? Segurou, né? Se era obrigatório, por que o Tomás não fez? Porque o Tomás não fez. E aí prejudicou quem? Tá todo mundo chateado e revoltado com isso. Né? Prejudicou os aposentados. Todo mundo prejudicou a todos os aposentados. Sônia, e relacionado ao que vem por aí agora esse ano, né? Essa eleição, acho que lá em Santa Quitéria... Só te cortando. Por exemplo, os professores. Os professores ainda estão sem reajuste. O reajuste era para ter acontecido. Ainda estão sem reajuste. Os professores não, todos os servidores, né? Estão sem reajuste. Principalmente os professores, porque tem o dinheiro federal, recurso federal que vem, porque eu me lembro que em 2020, se eu não me engano, foi 2020 mesmo, o Tomás mandou o projeto de lei para a Câmara na primeira sessão de fevereiro. Na primeira sessão, o projeto já estava lá para ser votado. E o Braga, nós estamos em abril. Né? Nós estamos em maio. Hoje, 1º de maio. Isso, 1º de maio. E ele não mandou, aliás, ficou de mandar, a Câmara, os vereadores viajaram, dava quórum, mas aí não sei o que aconteceu, não teve sessão, e aí nada. Resumindo, não teve ainda. Entendi. Eu queria perguntar que essa eleição que vai vir agora, né? Essa eleição que vai vir, como é que você vê essa situação que está acontecendo lá? Porque na eleição de 2012, houve um racha na época, não vou nem falar atual prefeito, porque ficou o Chagas, mas tinha um racha entre o Chagas e o Tomás, né? Que eram as duas vias maiores. E aí, em 2012, o Fabiano ganhou facilmente aquela campanha, né? Hoje a gente vê parecido essa situação, esse racha do Braga com a Lígia. Você vê que agora, na sua visão, na sua concepção, você vê que agora tá fácil para o Tomás voltar para a prefeitura? Não é que seja fácil, né? Eu não acho fácil. Eu só acho que, assim, a gente tem que se organizar bem e não deixar as oportunidades passarem. Porque a gente vê o quê? Vê que eles, mesmo separados, eles acreditam muito no financeiro,
né? A equipe do Braga acredita... Força do dinheiro, a força do dinheiro, né? E o que eu posso dizer nesse momento é que, assim, a gente está sofrendo hoje em Santa Quitéria justamente porque usaram a força do dinheiro e outras forças forças ocultas, né? Mas que teve para ganhar e aí deixar o município na situação que está. Eu acredito que seja para que nós, como quiterienses, que queremos melhor para Santa Quitéria, nós temos que ter cuidado na hora de escolher para depois a gente não passar 4 anos sofrendo, porque hoje, se não é alguma coisa lá no hospital que consiga resolver por lá ou pelo SUS, essas pessoas que sofrem, que tem problema de acidente e outros mais que precisam de cirurgia, não é recorrido por ele, não. Não é recorrido por ele, não. Começou a tosse. Do ar-condicionado? Uhum. Se quiser, a gente levanta um pouquinho. Levanta um pouquinho. Levanta um pouquinho, Gude. Então, Sônia, na sua visão, não é que seja fácil, né? Mas que é um pouco favorável, a gente tem que ser realista, né? Pela situação do racha dessas duas vias, né? Que tem o racha aí E lembrando que não foi a Lígia que tirou o Braga, né? Na verdade, foi a Justiça que afastou ele, né? Mas eles alegam... Pois não foi, né? Porque até houve um caso aí que o Braga teve falado que estava sendo perseguido e tal. Pode ter sido, até a nível de município, mas a questão dele mesmo foi justiça, né? Justiça. Foi justiça. Atos que ele mesmo cometeu. Sônia, deixa eu lhe fazer aqui uma pergunta, talvez seja até um pouco difícil de responder, ou então uma pergunta dura fazer igual mais rápido possível, né? Talvez ele deixe de uma saia curta, mas se é muito preparado, você vai saber sair. Volta e meia eu faço essa reflexão. Eu saí de Santa Quitéria em 97, eu saí de Santa Quitéria tem 27 anos, saí com 14 anos de idade. E quando eu saí de Santa Quitéria, naquela época tinha um campo de aviação de trás da minha casa que funcionava, tinha uma rodoviária nova, tinha um ginásio bom, a quadra das Flores era uma quadra boa, né, Mardoni? Tinha 2 hospitais relativamente bons, porque eu fui internado várias vezes nos hospitais de Santa Quitéria. Tinha colégios públicos bons, porque eu estudei a minha vida toda em colégio público. E eu confesso que hoje eu chego em Santa Quitéria, eu não vejo. Porém, de lá para cá, já passaram vários prefeitos. Passaram Fabiano, acho que Luciano, finado doutor Luciano, o próprio doutor Tomás, que está aqui com a gente. Passou Chagas Mesquita. Fabiano. Braguinha, Lígia. Passaram vários convidos. Santa Quitéria regrediu? Ou, assim, como é que se explica o fato de há 27 anos atrás ter alguns equipamentos muito bons e hoje esses equipamentos já estão meio que assim, defasados. Estão defasados e assim, a gente não vê esse cuidado em relação a esses equipamentos. Não, você não me deixa em saia justa não, nesse ponto. A gente observa o seguinte: há 27 anos atrás era uma realidade, hoje é outra. E se você for acompanhar, por exemplo, o Colégio das Flores, ele não está feito há 27 anos, tá, Tomás? Tá não, foi o doutor Tomás que fez. O Colégio das Flores. Falar das Flores eu sei só tudo, da entrada da Colégio saída das do Flores, lago. o Colégio das Flores, a UBS das Flores. Tinha UBS nas Flores, né? Só faltou o ginásio ser inaugurado, mas ainda ficou quase Pronto. E aí você vai para os Pereiros. Nos Pereiros você se depara com um colégio grande, que antes eu dei aula lá, era a Santa Inês, a Escolinha Santa Inês. Era uma cantina, uma salinha somente. Eu dei aula lá, nessa época. Eu dava aula na sala, a colega minha dava aula num galpãozinho que tinha do lado. Hoje é o colégio enorme, que é o deputado Chico Figueiredo. Aí nós vamos, foi o Tomás que fez. Aí nós vamos para a UBS enorme lá, que foi feita agora nessa gestão dele. Também foi ele, Tomás, que fez, né? Aí você sobe mais um pouquinho, você se depara com 100 casas populares. Que foi ele que fez na outra gestão, né? E a fábrica de calçado foi também uma articulação? Foi. Aí eu estou indo por bairro, né? Aí você vai para a creche, Maria Socorro Pessoa Catunda, foi o Tomás que fez. Linda a creche. Pelo menos quando eu não entrei depois que ele saiu, mas antes dele sair, eu entrei, tudo climatizado, as cadeiras, as coisas, tudo novinho, sabe? Dava gosto de se ver. Coisa de primeiro Coisa de primeiro mundo, entendeu? Coisa boa mesmo. Porque se
não fazia vergonha, não fazia coisa. Qualquer mãe, colocar seus filhos de empresários, o pessoal que trabalha na fábrica, eles colocavam nessas creches, entendeu? E os pereiros, né? Fora, eu estou falando aqui da escola, da UBS nova, das casas populares, da creche, eu não estou nem citando as energias, os calçamentos, entendeu? Que ginásio. Também, aquela quadra, não, ginásio, eu estou falando dos pereiros, eu não estou falando ainda do ginásio, não. Então, assim, pereiros, lá dos pereiros. Aí, o que é que acontece? Isso, tudo foi Tomás que fez. Então, hoje, o bairro dos Pereiros, abrir a boca e dizer que Tomás não fez nada lá, eu acho que é injusto da parte deles e falta de informação, né? Aí você vem pro centro, tem um ginásio naquele porte, né? Tá meio acabado? Estourado, né? Estourado? Tá, por falta de cuidados, né? Aí você vem para rodoviárias, que tá descuidada? Tá. Entendeu? Poderia ter sido na gestão do Tomás, ter sido feito reparo totalmente? Poderia, a gente pediu bastante, ele tinha sido programado pelo secretário de obras, estava todo programado para fazer em janeiro, que a gente perdeu, aí não fez mais, né? Aí você vai lá para a Primavera. A Primavera você tem uma escola lá enorme, inclusive é tempo integral. Era tempo integral na época do Tomás, eu não sei se está sendo hoje. Acredito que sim. Enorme a escola, com quadra coberta, tudo. Muito boa a escola. Foi ele que fez também. Aquela avenida? Né? A própria avenida, aquela avenida que cruza Boa Vida ao centro, tá? cortando a sede, né? O centro da cidade, tudo foi ele que fez. Aí se você for, o Pepe, você vai pro Riacho das Pedras, aí você vê lá posto de saúde, mini posto de saúde, que parece mais um mini... Aliás, um posto de saúde que parece um mini hospital. Pequeno, todo bonitinho, todo organizado. Agora, assim, a qualidade dele depende do cuidado, né? Isso. Né? Aí depende do cuidado. Por exemplo, nós conseguimos, a UBS lá do Valparaíso, pegava toda aquela região ali, São Damião, Belo Horizonte, Juá, aquela área ali, e levava para quem precisava de atendimento médico, ia para o Valparaíso. No entanto, era muito difícil e muitas vezes era mais fácil para as pessoas irem para Santa Quitéria do que para o Valparaíso. O que foi que eu pedi a ele? Pedi que abrisse um mini postinho, um anexo, tem um anexo lá do Valparaíso, abrisse no São Damião. E ele abriu. Né, funcionando um prédio alugado e tudo ainda, abriu. Mas se você for hoje lá, eu me lembro que eu fui quando abriu e quando ele ainda estava. Eu fui antes de ontem lá, foi ontem, né? Foi ontem. Eu fui levar um pessoal lá no interiorzinho e eu tava garganta irritada. Aí eu disse, eu vou bem ali, aproveitar e vou me consultar ali no posto. Né? Mas tá feio a coisa. Tá entendendo? É feio a situação. Os funcionários fazem o que pode. Mas se não é dado condição, ele não pode fazer muita coisa. Aí você vai para uma fábrica de calçado daquelas ali, voltando mais para o centro da cidade. A fábrica de calçado hoje, ela tá com quase 3 mil, 2 mil e quantos funcionários? 2.900. Pronto, quase 3 mil funcionários. Eu coloco sempre as pessoas para refletir. E se a gente não tivesse aquela fábrica de calçado? Era difícil, bastante difícil. Como é que não estaria essas pessoas hoje desempregadas? E pouca gente sabe que foi Tomás que ajudou a implantar. Entendeu? Por isso que eu disse para ele, inclusive, que se ele propagar tudo que ele fez e botar nas redes sociais, eu não sei o que os outros vão mostrar muito, não. Tem coisas dos outros? Tem. Mas tem gente que diz assim, mas Sônia, o Tomás ficou com 16 anos, ela foi dividida por 4. Divida por 4, já que você está falando, divida por 4. Aí você vai ver o que ele fez em 4 anos. Agora, nessa gestão agora, ele conseguiu a UBS dos Pereiros, né? A creche, que ficou só ficou no ponto, só para inaugurar, a creche Mãe Trabalhadora,
que é lá próximo da fábrica, né? Aí a Areninha, mas é obra do governo, mas quem é que vai atrás? Certeza, tem que haver um alinhamento, né? A Areninha tá lá, perfeito. Também que ficou só para ele inaugurar. Lutou pela aquela escola. A Areninha já está funcionando, já tá inaugurada. E mal cuidada. Mal cuidada, né? E por isso que eu digo assim, ó, não é saia justa, porque quem tá lá direitinho, a gente sabe bem direitinho o que foi que fez. Fora a parte de ajuda na saúde para quem precisa. Eu acho que não tem nenhum que faça o que ele faz. Aí tá virando assim, igual o podcast do Tomás Figueiredo, né? Não, mas aqui você tem o seu momento pra você falar mesmo aqui. Mas é porque assim, eu fiz parte disso e eu não vou ser justa e dizer como uns brigou, ou então começa a falar mal e dizer que não fez nada. Né? Tem gente que faz isso. Mas é importante você falar, porque tem pessoas que, inclusive muita coisa que você está falando eu não sabia. Né? Inclusive, minha pergunta foi meio que uma crítica, e aí você está falando, é importante você falar. Exatamente. Aí por exemplo, você vai para um trapear daquele. O trapear tem uma UBS lá. Mas o Tomás não fez quase nada pelo trapear. Aí você vai, entra na UBS daquele, um prédio enorme, parece um hospitalzinho, um pequeno posto, né? Que atende toda a região, inclusive o trapear. Isso não é um feito. Entendeu? Aí você vai para os outros distritos, Lisieux. Aí você vai para o Lisieux, se depara com o CRAS, foi ele que fez. Eu lembro demais que eu estava no dia da inauguração, né? A ampliação da escola. Tem uma areninha lá, né? Uma areninha que o Braga conseguiu, né? Para lá para o Lisieux, né? Acho que foi a Lígia que montou lá. Foi ela ainda que montou lá. Foi nem ele, Braga, não. Eles dizem que uns dizem que foi a Lígia que conseguiu, outros dizem que foi o Braga. Aí a gente fica. A briga tá grande para ver quem foi. Eu sei que. Tá igual tu, foi lá no Jango do Sá. Eu sei que a creche do Lisieux foi projeto, não é? Foi projeto. Voltinha o telefone, por favor. Foi projeto de Tomás Figueiredo, inclusive o nome da creche foi a gente que colocou, né? Foi ele que sugeriu que fosse o nome da mãe do Braga, né? Do prefeito, e a gente que votou na Câmara. Né? Na época, a gente que votou na Câmara dando nome. E que já estava tudo encaminhado para ser feita, só estava recurso em caixa, valores e tal. Quando ele saiu, deixou 10 milhões e 300 e pouco mil. Em caixa. Em caixa. E que depois foram dizer, não recebeu. Aí eu fiz questão de filmar a entrega, a prestação de conta, aquelas coisas todinhas, para mostrar. Existe isso ainda, sabe? E hoje em dia com as redes sociais está muito bom de esclarecer as exatamente. Coisas. Né? Entendeu? Mas deixa eu voltar um pouquinho aqui quando tu era vereadora e às vezes eu acompanhava um pouco dos teus embates lá bem acalorados. Tem algum embate assim que te marcou, que foi muito forte com algum colega? Tinha algum colega assim que tu tinha uns arranhões mais fortes lá na época que você... Agora, recente, teve uma polêmica grande envolvendo a Sônia entre ela e o Eliandro. Depois eu queria até que você falasse sobre isso, explicar para o pessoal o que houve e aonde foi que ele tocou tanto, que foi uma polêmica a nível estadual. Eu lembro, eu fiz até um pronunciamento me solidarizando com ela. Mas em relação aos teus embates, quem foi assim, o teu adversário, teu opositor que mais te enfrentou? Bom, tinha o Lino, né? Lino Paiva. E tinha o finado de Assis Costa. Mas que eu tinha esses embates com ele, mas você acredita que quando ele veio para o lado da gente e tudo, eu fui conhecer o outro lado dele. Isso mais quando tu era oposição ou situação no governo dele ou do Fabiano? Fabiano, tu era oposição, aí tu ia pra cima e eles iam defender. Era assim, sabe? Eu criticava uma coisa, até mesmo quando eu elogiava. Eles não entendiam o jogo, eu acho que eu não entendia. Às vezes, eu lembro uma vez que eu estava na tribuna, e aí eu falei, fiz uma denúncia lá e tudo, e aí os vereadores assim, ficaram se indagando, acho que eles não entenderam a colocação. E eles já tinham dado na pancada em mim, né? Aí eu disse, presidente, eu gostaria de pedir aqui que eu possa... Quem era o presidente na época? Era o Miúdo. Eu gostaria de pedir aqui, Vossa Excelência, que
compre e distribua aqui na mesa para todo mundo um dicionário para cada um, porque fica difícil eu ficar voltando e falar de novo explicando para as pessoas. Assim, era uma forma que eu provocava, entendeu? Sendo irônica, né? Era. Aí eles se zangavam e vinham para cima, tudo. Sabe? Eles, aqueles políticos assim, mais antigos, a moda antiga. Eu lembro, a gente teve um projeto de lei na gestão do Dr. Mais, que isso aqui tem que ser votado. E tem aquele tipo de oposição que mesmo o projeto sendo interessante, eles não querem aprovar, só por birra, né? A oposição do quanto pior, melhor, né? Aí eu disse pro jurídico, prepare, vocês, não, tem Sônia, tem que mandar 2, 3 projetos aqui, tal, depois prepare um, tem algum mais que não tenha tanta relevância? Não, bote um que não tenha relevância nenhuma. Bote no meio. Pra ver. Aí botou no meio, nesse dia, sabe? Aí eu disse, como é que eu vou aprovar esse projeto? 3 projetos para você aprovar, como é que eu vou aprovar? Que era com as da base, tu lembra? Era com os vereadores de base? Nessa época? Tu era o líder. Era 7. 7, 6? 7, 6. Era bem apertadinho, né? Bem apertadinho. Aí eu disse, coloca os 4 projetos, bote esse aqui que não tem relevância. É mais tranquilo. Aí eles estavam meio zangados nesse dia, e eu joguei o Lino, aliás, o Haroldinho, o Machado entra e começa a fazer uma crítica lá em relação ao Haroldinho. E aí o Haroldinho entra. Quando o Haroldinho, o que foi aí? Haroldinho, rapaz, como é que pode? Eu querendo botar isso. Eu vou ter que tirar ele do foco. Contra o outro. Eu vou tirar ele do foco aqui, que é para poder aprovar o projeto. Aí quando eles começaram a discutir, né? Nesse dia o Lino chegou até a jogar água no eu lembro. Lembra? Esse fato. Ao invés de jogar água no... Pegou no miúdo. Foi no miúdo. Que era o presidente. Esse Lino se zangou, se saiu zangado. Aí eu dizia, calma, Lino. Aí ele disse, eu estou calmo. Eu disse, calma, rapaz. Eu estou calmo e zangado, né? Quando ele saiu lá fora, cínica. Ele dizia, cínica, tu é cínica, Sônia. E eu disse, calma, Lino, você tá nervoso. Aí, resumindo, quando eles voltaram para reiniciar a sessão, eles já vinham mais meio aéreo, né? Aí, Haroldinho, bota os projetos para votar. E o Haroldinho, querendo ler os projetos, bota só o número, diz só o número dos projetos, Haroldinho. O Haroldinho foi dizer os números, né? Aí eu comecei a defender, eu quero que esse projeto aqui seja aprovado, porque é importante, isso. E eles começaram a teimar com aquele projeto. O projeto que não tinha importância nenhuma. Não valia nada o projeto. Aí eles passou todos os outros projetos e o outro vai ficar visto, nós pedimos vistas. Era assim que eles conseguiam. E eu rindo, né? Quando ele saiu lá fora, eles... Mas não, nós não votamos no que você queria? Disse ser beijo que vocês votaram justamente no que eu queria. E o outro que não tinha importância, vocês pediram vistas. Foi só hora de tudo ali. Usou para ludibriar. É estratégia, né? Mas era meio pesado. Sônia, dessa luta toda, que faz muito tempo que tu tá acompanhando a trajetória do Dr. Tomás Santa Quitéria, qual foi a vitória e qual foi a derrota também que doeu tanto? Tem esses dois momentos? Tem. A vitória foi a que a gente ganhou junto, né? 16. E a derrota que eu senti mais foi em 2012. Por quê? Foi a dele, no caso. Foi pro Fabiano. Mas por quê? Porque assim, qualquer um poderia dizer que foi essa última que eu perdi também, né? Mas naquela época eu ganhei e ele não. E eu imaginava assim, eu tô entrando agora. O que é que eu vou fazer sem prefeito? Sem saber nada. O que é que eu vou fazer sem prefeito, sem nada? Como é que eu vou fazer? Aí eu me lembro, o Valtinho tentando me acalmar, e eu dizia assim... Nesse... Coitado desse Valtinho, né? O Valtinho é todo tempo... Aí eu disse assim, Valtinho, a minha irmã liga, que ela preocupada, querendo saber onde é que eu estava, já era no outro dia e eu tinha de ligar tudo, né? Aí ele dizia assim, Sônia, tu ganhou, mulher, tu não tá feliz não, tu ganhou. Aí quando eu liguei o telefone, eu disse, Valtinho, eu ganhei, eu entrei. Eu nem ganhei, eu entrei.
Aí foi ela, ele disse, você não está feliz? Eu trocaria a minha vitória pela dele. Por quê? Porque eu não ia ter... O que eu ia poder ajudar? Verdade. Né? Quase nada, quase nada. Contribuir na tua cabeça. Contribuí bastante. Eu sei que eu contribuí. Mas eu sei que se eu tivesse ganho, ele teria ajudado. Tinha sido bem melhor. Ele teria ajudado. Eu acho que também naquele momento ali, nessa que você ganhou, você foi fundamental na questão de fiscalizar, né, de denunciar, fez uma oposição muito forte, tanto que em 2016 você foi muito bem votado. Foi, dobrei a votação. Tu tirou quantos votos em 2012? Tu lembra? 605. E entrou. Eu lembro que tu entrou apagado nas luzes mesmo, né? Foi. 605 votos. Aí foi aí passou 4 anos trabalhando, fazendo uma oposição séria, uma oposição firme. Pesada. E aí, quando foi em 2020, tu tirou quanto? 2016. Foi 1098. Onde é o teu maior reduto, São Damião? Não. São Damião eu tiro uma votação boa, eu tiro alguma coisa no Macaraú, sabe? E o resto é distribuído. Eu acredito que pinga em todo canto. Todo lugar pinga voto. O pessoal até hoje te acompanha, o pessoal lá do começo, muita gente. Tu era no sindicato, muita gente ainda te acompanha ainda. Até hoje, né? E relacionado, Sônia, essa polêmica que foi envolvida você, que alguns deputados, várias pessoas, né, se sensibilizaram. A gente sabe que toda história ela tem duas versões, né? Toda história ela tem duas versões. Eu queria que você desse a sua versão diante do que aconteceu, que foi um negócio que mexeu bastante. Um negócio bem chato, né? Na realidade, ele se irritou, né? Eu não cheguei a dizer nada, nunca, né, com ele, nada, né? Aí ele se irritou, sabe? Quando ele se irritou, por quê? Porque teve a inauguração da creche. Ele é o vereador Eliandro, né? Para quem está assistindo. É o vereador Eliandro de Santa Quitéria. Exatamente. Ele é vereador? Ele é vereador. Aí teve a inauguração da creche lá do Lisier. E eu fiz uma postagem fazendo referência, parabenizando a comunidade do Lisier pela conquista da creche e destacando o empenho do ex-gestor Tomás Figueiredo, que fez o projeto, que fez isso, tal, e deixou, e parabenizando o Braga pela execução do projeto, né? Fazendo referência que ele executou um projeto deixado pelo Tomás. Foi só isso. Só isso. Foi o suficiente para um... Aí o homem vai na tribuna e baixa o nível, que eu achei baixíssimo. Né? Eu só ouvi a pessoa, Sônia, estava assistindo a sessão, que dificilmente eu olho, sabe? Quando tem alguma coisinha assim que eu vou e olho. Aí eu disse, não, o que era? Eu estava até... Eu acho que eu vinha de Sobrar, uma coisa assim. Aí ela disse, não, é porque o Eliandro a palavra foi essa, está te esculhambando na tribuna. Na tribuna. Quais são os dias de... Sexta-feira, né? Aí eu disse, vale, por quê? Aí fiquei, não, Sônia, do nada ele começou. Aí só que ele fez no vídeo dele, ele faz referência ao que eu tinha postado, entendeu? Aí baixou o nível, que eu acho que ele foi muito infeliz naquela colocação, né? O que foi que eu fiz? Eu não fui baixar o nível, né? Porque eu simplesmente, os deputados me deram apoio, eu coloquei na justiça, entendeu? Tá na justiça. A justiça é muito lenta. Mas de Deus. Foi um momento bem chato, né? Um momento bem... Foi que ele achou, mas ele achou que aquilo ali ia me desmoralizar, e aquela coisa. Ele, naquele momento, eu estava bem, vamos dizer assim, bem escondidinha, quase ninguém... Apagada. Era. Aí, do nada, o cara me botou lá, eu disse, muito obrigada, todo mundo... Você falou com ele depois desse episódio ou não? Não se encontrou? Porque você é professor, ele também, né? Por isso que eu estou fazendo essa pergunta, né? Eu não encontrei com ele no fórum, na promotoria, na inauguração da promotoria. Mas ele chegou aqui, que ele me viu e saiu. O teu relacionamento com ele antes era bom, era tranquilo? Não, nunca foi meio... Não, sempre foi, não tinha relacionamento, não. Porque eu, na gestão do Fabiano eu sofri bastante. Fui perseguida, muito perseguida.
de botar falta sem eu ter levado, sem eu ter faltado. E ele trabalha dentro da educação. E eu descobri que ele mandava botar. Já é um negócio antigo, né? Sônia, e quando 2016 ganhou você, ganhou o Dr. Tomás, né? Bala pra mulher aqui que a garganta tá falhando já a garganta. É doido. 2016 ganhou você, ganhou o Dr. Tomás, né? Você assumiu a liderança do governo. Sim. Teve algum momento que você quis ser, teve vontade de ser, ou de alguma forma ainda pensa em futuramente ser a presidenta da Câmara? Existe esse desejo, esse objetivo? Não, eu nunca... Desculpa, não é porque a tosse deixa até chorar. Me faz chorar. Eu tô tossindo também, tá passando pra mim aqui. Desde cedo, rapaz. Desde ontem. Deixar aqui um abraço pra Gesiane, que tá assistindo, Viana, prefeito Braguinha. Tem muita gente de Santa Quitéria que tá nos assistindo. Braguinha tá assistindo. Doutor Renato Catunda, Braguinha, Viana, Gesiane. Inclusive a gente já convidou, né, o Braguinha aí pra... Exato, está marcado para vir no mês de junho, né? Uhum. Inclusive o doutor Tomás também, né, doutor? Mandaram aqui pra cá, né? Mandaram aqui um abraço pro Guti, viu? Oi? Mariane mandou um abraço pro Guti, a Paulita. Deputado estadual Antônio Henrique, grande abraço, tá aí mandando um abraço pra ti. Deputado, cadê você, rapaz? Você tá sumido. Um abraço pro Wander Alencar. Wander tá aí. Tá marcado já também pra vir pra cá. Ver que o Alan, filho da Sônia, que é fisioterapeuta lá em Santa Quitéria, um dos melhores fisioterapeutas de Santa Quitéria, cuidou da minha mãe. Grande abraço, Alan, brigadão. Tamo junto. Deixa eu ver quem é mais aqui. Abraço pra Sibéria, nossa prima. Breno Paiva, o Luizinho, o Luiz também. O Luiz é irmão do Michel Paiva, teu primo, meu aluno. O Luizinho está aqui também, faz a hora que ele está aqui. A Regiane Melo, grande abraço, Regiane Vaqueira, minha amiga. Aí o cabeção aí, mandando tu reagir. Raquel Lima, um abraço. Serrinho, o Rafael tá perguntando se tu vai vir segunda-feira o podcast, Serrinho. Ele tá aqui, se abre, eu vou filmar ele aqui, morrendo de rir aqui. Serrinha, tem muita gente boa aqui assistindo. Tem a galera, a audiência muita gente tá bombando. A gente vai mandando um abraço pessoal enquanto tá sendo sempre bom apoio da nossa. Muita gente de Santa Quitéria, inclusive muita gente de Santa Quitéria, viu, porque então, várias pessoas mandando um abraço pra ti, porque tá lá no começo. Marluz, comentários. Mandando um abraço. A gente sabe, Sônia, que, né, Pepe, que em Santa Quitéria, a política lá é um negócio muito acirrado, né? Todo mundo de Santa Quitéria é muito político, todo mundo entende um pouco de política, né? E eu acho, assim, a minha opinião que eu tenho para dar, que de 1993, que foi na época que apareceu a figura Tomás Figueiredo de Santa Quitéria, muita coisa mudou para melhor. A gente tem que ser bem realista quando a gente for fazer uma crítica. Qual foi o ano? 93, foi mais ou menos isso, né, doutor? 1993 que ele apareceu. Toca esse um pouquinho. Ele apareceu em Santa Quitéria, de lá para cá, muita coisa mudou. A cidade era bastante atrasada. E assim, a gente tem tido outros prefeitos no município que têm tido alguns problemas. Por exemplo, o Fabiano, quando ele ganhou a eleição em 2012, do Tomás, o Fabiano, por ser um cara jovem, um cara de boa aparência, neto, filho de prefeito, era uma grande esperança para que dias melhores viessem para o município. E quando foi em 2016, que foi a campanha que ele disputou com o Tomás ganhou dele com quase mais de 4 mil votos de diferença, ou seja, não era a esperança que o povo queria. O povo se decepcionou. O povo se decepcionou. E nessa agora, infelizmente, eu digo infelizmente porque eu sou de Santa Quitéria e eu não quero, né, ver o povo sofrer, né? Eu não tenho esse sentimento de quanto pior, melhor, né? O Braga, em algum momento, deixou escapar como é que eu posso dizer? Um mandato sem igual, né? Porque o Braga ele foi presidente da Câmara, ele foi vice do Fabiano, ele foi vice do Tomás, ele veio para prefeito. Então, na minha visão, eu era um cara preparado, na minha visão, né? Tinha experiência, exato. Mas só que funcionário com vários concursos, tal, funcionário público, é um cara, na minha visão e na visão de todos os quiteirenses, tanto que ele ganhou a eleição, era um cara preparadíssimo. Mas, infelizmente, teve esse problema na justiça, que eu acho que muita gente se entristeceu com essa situação, porque o que a gente vê na cidade, o doutor Tomás, ele tem 4 mandatos, são 16 anos, que já é muito tempo. Acho que por isso também que ele fez muita coisa. Vamos dar a César o que é a César, mas também ficou muito tempo. Mas, porém, nesses 16 anos, a gente não viu nenhum problema nesse sentido, né? Esse afastamento, essas coisas de corrupção, que é um negócio que entristece muito o eleitor, né?
E nisso, Sônia, tá bem agora? Ficou tranquilo? Quero mandar um abraço para a Gessiane, está nos assistindo. A Gessiane, vereadora, tá convidada, né? Tem espaço aqui, Gessiane, quando quiser vir, se convidada. Grande amiga. Então, Sônia, de todos esses momentos que você passou junto com o Tomás, teve algum momento assim de muita glória para você? Você já falou de 2016 que você ganhou junto com ele, né? Mas alguma conquista de alguma obra, de alguma coisa? Algo que marcou, né? Algo que marcou bastante. Teve o da UBS lá dos Pereiros. O Renato tá perguntando se o Marlene fez implante aqui. É uma peruca, Renato, é uma peruca. Todo mundo tá perguntando isso, Renato. Teve a UBS lá do bairro dos Pereiros. Teve, que eu vejo... Sim, perdoa a minha ignorância, realmente eu não sei. UBS, o que é UBS? O Posto de Saúde. O Posto de Saúde, é o Posto de Saúde UBS, né? Só para mim entender. Pronto. Aí teve... No caso dos Pereiros, eu vejo assim, porque como eu já morei lá, eu vi o quanto foi importante aquela escola, naquele poste lá, né? A escola, a UBS, a creche, entendeu? Então isso aí marcou... Foram conquistas de vocês juntos ali? Não, considero assim, eu lembro que a gente teve de pedido, né, a UBS dos Pereiros, né? Aí teve o pedido mais Como é? Isso. A questão que nesse ano, nesse mandato que ele esteve, o que eu vejo assim, o município foi selo Unicef, né, conquistou o prêmio selo Unicef, que nenhum prefeito tinha conseguido. Então, quando o Tomás saiu, ele deixou o município premiado, né? Ele deixou uma frota de carro, de quase 50 carros novos, que hoje muitos deles não existem mais, né? Tanta assistência, vários setores de assistência, teve premiação também na assistência. As escolas, elas foram nota 10, 23 turmas de escola, nota 10, né? O projeto Criança Feliz foi premiado. Então, assim, quando o pessoal diz assim, eu vejo algumas pessoas, só mas sempre as administrações dele foram muito boas, mas nessa última não foi boa, ele deixou a desejar. Eu discordo. Por que, Sônia, você discorda? Porque a escola, o município saiu, quando ele deixou o município, premiado com o selo Unicef, né? Diante de uma pandemia, diante de tudo que está acontecendo, ele fez uma cobertura total das famílias nesse período. Tinha dia que a gente ligava para assistência, para dar assistência a alguma família, que a gente sabia, né? Às vezes a pessoa da assistência já tinha ido. Então, eles andaram o município inteiro ajudando tanto a assistência como a saúde. Eles mesmo visitavam as pessoas na pandemia. Tanto que, o que aconteceu? Quando chegou no período de agosto para dezembro, a gente não teve morte nenhuma da Covid. Conseguiu, com o trabalho que vinha fazendo, estagnar, né? Fazer com que estabilizasse e fosse sendo feito só os trabalhos de prevenção, de cuidados, entendeu? E aí, quando entra 2021, que ficou parada, as ações ficaram paradas, que a gente não via o governo atual, a gestão atual, agindo nesse sentido de prevenção, de cuidados, o que aconteceu? Começou a desandar novamente, começar a acontecer as mortes novamente, que aí era todo dia. A gente acordava, já tinha medo de abrir o telefone, com medo de mais um amigo, mais um conhecido ter morrido. Então, eu acho assim que foi grandioso aquele trabalho ali, foi louvável, porque até ele mesmo, às vezes a gente não ia para o meio, ficava em casa, mas quando a gente menos esperava, estava ele lá no meio das equipes, ajudando, entendeu? Então, eu acho que esse aí eu acho que marcou. Marcou muito, né? Marcou muito. Aquela luta de fazer com que tentasse estabilizar, neutralizar ali de alguma forma,
diminuir o número de casos, entendeu? Teve um trabalho muito intenso. Foi um momento muito difícil para a humanidade em si. Demais, né? demais. Um momento que ninguém nunca viu. E as famílias lá tiveram assistência esse período todinho, toda assistência, assim. Além dos medicamentos que eles recebiam em casa, ainda recebiam as cestas básicas, recebiam ajuda, tá entendendo? Ou seja, teve o apoio total da prefeitura. Eu acompanhei bem de perto o período da Covid. Era porque meu pai e minha mãe pegaram e eles foram para o hospital de campanha. Inclusive, acho que foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Meu pai estava muito mal e várias pessoas, o Kleber Moraes, ele estava do lado do meu pai. O Kleber Moraes chegou no dia, o Kleber morreu. Então eu estava lá dentro, eu estava trabalhando, né, na gestão, já era o Braga. E aí eu tinha acesso para entrar lá e tal, eles não queriam. Aí tinha um doutor, até o doutor Wilson Catrel, deixava um grande abraço pro doutor Wilson, um cara que eu acho que naquele momento Deus tocou ele, porque meu pai queria vir embora. Esse rapaz aqui também, o Valtinho, foi fundamental, ajudou bastante. Pegou meu pai bem debilitado lá em casa para levar lá para o hospital de campanha. E esse doutor Wilson teve um dia que meu pai queria, porque queria ir para casa, e assinava um termo para ir para casa, né? Aí o doutor Wilson, Mardoni, eu não vou deixar que ele vai morrer. Se ele for, ele morre. Aí esse doutor, então vamos segurar ele. E o velho brabo, rapaz, o velho queria ir para casa, porque tinha muita gente morrendo. Teve um cara que chegou um cara que chegou do Valparaíso, eu tava lá. Esse cara chegou 3 horas da tarde. Chegou só um pouco ofegante, eu tava lá. Quando deu 6 horas da noite, levaram ele morto. Foi assim, 3 horas. E ele tinha bebido umas cachaças e foi e disse, não, eu tô sentindo nada, não sei o que, eu vou pra casa, não sei o que. O doutor, rapaz, fique aqui pra ver como é que fica. Tinha um negócio de marcar no dedo, né? Aquele negocinho que eu esqueci o nome. Aí fica aqui, e o cara começou a piorar, não, bota pra dentro, veste a roupa e tal. Eu sei que o cara faleceu. Então, assim, aquele momento ali foi um momento bem, bem delicado, e a minha mãe e meu pai dentro do hospital, internado, e meu pai estava mal, e a carreata da morte do Dr. Júnior na cidade, uma passeata, para enterrar ele. E meu pai e minha mãe lá dentro. Inclusive, você falou do Dr. Wilson, mais 5 médicos foi demitido agora. Demitiram. Era um cara excepcional, o Dr. Wilson. Foi mesmo também. Sônia, e quanto tempo, Rafael? 10 minutos. Já passamos de 1 hora, vamos encaminhar aqui para o final. E a campanha desse ano, tá empolgada? Como é que tá aí, de 0 a 10? Porque tem que estar empolgado, se não tiver, não aguenta não, que a pressão é grande demais. Como é que tá a empolgação, como é que tá o coração, como é que tá o seu líder político, a empolgação dele, doutor Tomás? Pois é, eu estava certa que ele não ia querer que eu fosse, né? Ah, é? É. Assim, não ia fazer questão, porque eu estava querendo ficar fora. Ficar só de boa. Não é nem de boa, é ajudando. Mas Santa Quitéria eu acho que perde muito sem você na política, viu? Verdade. Precisa de você lá, aí, ou na oposição, na situação, precisa de você. Aí ele me chama lá e diz, não, mas eu não posso, você tem que ir, tal. Aí, assim, a gente está caminhando. Já estou visitando bastante, muita gente. A gente está ouvindo muitas pessoas. Então você é pré-candidato a vereador em Santa Quitéria? Tomás Figueiredo. Disse que não, viu, doutor? O Mardoni perguntou se ela era pré-candidata a vereadora, ela disse que olhou para você, você disse nada, ela, não, acho que não. Olha, vou voltar. Voltando. Em 1º de julho de 2019, a 31 de dezembro, morreu uma pessoa só. O doutor Tomás está dando um dado aqui, não dá para você escutar, mas é um dado importante. Na época do Covid, de 1º de junho, julho, ou seja, de 2019 meses, até o final, só morreu uma pessoa de Covid em Santa Quitéria. E depois meio que desandou o negócio. De agosto, porque ele contou julho, mas agosto em diante, até o final não morreu. Ninguém. Foi o que eu falei, né? É um dado importante aí, né? Deixar um abraço aqui que a Helena me pediu também para Gesiane de novo, que a gente já deu, e pro Ari. Para Arizão tá aí na fila. Cuida, Ari, tamo junto, meu irmão, um abraço, grande Ari. Vamos marcar depois pra gente trocar ideia, tomar umas, né? Mardoni, é isso. Pra gente conversar bem. Foi muito bom o bate-papo. falar um pouco da política de Santera. A Sônia parece que não quer muito ir, mas parece que não vai ter jeito, vai ter que ir de todo jeito. Eu quero deixar bem aberto aqui que a gente, aqui eu e o PP, na questão do podcast, pessoal, a gente não tem lado, né? A gente está aqui como
um apresentador, né? Então, a gente está aqui já deixando em aberto, né, Pepe? O Braguinha já está pré-marcado. O doutor Tomás está aqui no estúdio, disse que vai vir para o nosso podcast marcar. Deixar também para a Lígia, né? O convite para a Lígia, para ela vir, para o pessoal entender. Tem vários variadores que vieram aqui no meu privado e algumas pessoas até falando algumas coisas. Doutor Renato também. Doutor Renato, que eu não vou falar, mas assim, pessoal, eu acho que a gente vive num país democrático, a gente tem que ter esses momentos, até para poder esclarecer, foi muito assunto abordado aqui, como é o meu pronunciamento aqui final do nosso programa de hoje. Sônia, eu queria lhe pedir uma coisa, diante do Dr. Tomás estar aqui no estúdio, se caso vocês sejam eleitos em Santa Quitéria, invistam nas políticas públicas. Flores, Cinza e Pereiros. Não esqueçam disso. Excelente. Tá bom? É isso. Sônia, obrigado. É um prazer enorme, uma honra. Eu acho que a primeira quitériense está aqui com a gente, né? Exato. Independente de ser político ou não. Independente de ser tua prima, né? Você é a primeira convidada. Já estão dizendo que você chamou porque é prima. Não, mas não pode. É porque a galera fala assim, sabe? Eu chamei outras pessoas também. Chamou outras pessoas também. E é que como o Mardoni bem colocou... Eu tô aqui na mesa e sou primo dele, né? Aqui, irmão, mas sou primo, não tô aqui. E o Sarrinha, que era pra estar aqui, correu com medo, porque o Rafael... Eu logo mandando no joelho, né? Mas brincadeiras à parte, é importante, as pessoas de Santa Quitéria que fazem a política, que comanda a nossa cidade, é importante vir aqui pra gente bater esse papo, conversar, tendo em vista que nós somos 2 quiterienses, temos total interesse pela política de Santa Quitéria, temos total interesse pelo bem-estar do meu povo, embora eu ande hoje muito pouco, tenho poucos laços, vínculos lá, mas assim, a gente não perde, né, esse desejo de ver as coisas melhorando lá. Então, o Braguinha, o Mardoni já convidou, mas eu vou reforçar, a Braguinha está convidado, a Lígia está convidado, o doutor Renato, que interagiu muito com a gente aqui. Convidamos o menino também, o Douglas, né? Pastor Francisco também, Convidamos o Douglas também, que está convidado, que a gente quer até ver também. O Douglas vai vir com o Braguinha na primeira semana de junho, né, Mica? Na segunda semana o doutor Tomás já vem, né, doutor? Na segunda semana de junho, o senhor vem? Enfim, é isso. Então, agradecer, mandar um alô pro seu povo, pra sua audiência aí, porque o povo tá ligado até agora, não saiu não aqui, viu? Tá. O povo ficou muito feliz, que foi top no seu... Deixa eu só, antes de encerrar, teve um rapaz aqui que pediu, Mico, olha aí, pra gente, é o Oron Rogério. Oron, a gente... É o Rogério, né? O Rogério, a gente já falou, tentou trazer a Tita Tavares, que ele tá pedindo pra trazer a Tita. Inclusive, se o Danilo e a Ana Moara estiverem nos assistindo, Mardoni, mandar um abraço. Eles estiveram aqui segunda-feira. É daqui de Fortaleza. Danilo, hoje o Mardoni tá igual a Ana Moara, falando demais. Mas, Sônia, dê um abraço pra galera. Pronto. Pepe, eu quero agradecer a você, ao Mardoni, a esse momento que estou aqui. A gente que agradece. E mandar um abraço muito especial para todos os professores, para todos os funcionários públicos, a todos os quiterienses, dizer que a gente está aqui para a luta, né? E que é muito bom saber que a gente também tem amigos que pode contar na hora certa, certo? E agradecer pelo momento e desejar aqui a todos um final de noite. Maravilhoso. É isso aí. Para encerrar, eu queria entregar aqui a lembrança do nosso programa, que é de praxe. Que legal. Agradecer demais a você. Muito obrigado. Agradecer o Valtinho, que está ali nos assistindo, nos dando moral. Valtinho, o Doutor Tomás aí, que foi uma visita inesperada, né, Mardoni? O Doutor Tomás chegou aí. Mardoni chegou aqui, experimentou o dinheiro. O Doutor Tomás está aí. Eu disse, pode aumentar, vamos aqui conversar, tomar um café, uma cerveja. Tô brincando. Mas é uma figura. Mas é isso. Braguinha Raivinho, na outra semana que eu venho, viu? Nós vamos desligar aqui, vamos conversar aqui as coisas fora das câmeras. Galera, é isso aí, galera. Obrigado pela audiência. E tô nem com vontade de me despedir, não, porque a audiência só sobe, né? Mas obrigado pela audiência. Minha mãe tá abraço aí, até agora. Rapaz, abraço pra mim. Pepe, eu esqueci, né? Dá para falar ainda? Diga, é seu. Deixar aqui um abraço pro Valdeci, que me pediu para dar um alô para ele. Mande seus alô, tu disse que o seu povo ficou resto de vocês. Agora lascou. Um alô para o Valdeci, para Keila, o Paulo, né, representando para todos os homens na pessoa do Valdeci e do Paulo. Para todas as mulheres na pessoa da Keila, da Chica Trovão, né? Chica Trovão. Da Dulce, a Dulcinha, né? E também do Tomás Figueiredo, que está aqui representando todos os homens. Um abraço
o nome dele também. É isso aí, a galera de Santa Quitéria tá ligada, que a Dedê tá ligada, a Helena, que assistiu do começo ao fim, a Yane, que também é de Santa Quitéria. O Serrinha já entrou umas 2, 3 vezes e saiu, porque o... Só pra meter o H. Tem alguém aí, tá ligado? Mas é isso, galera. Agradecer a Deus por mais esse momento, por mais esse podcast aqui. O primeiro de muitos com nossos conterrâneos de Santa Quitéria. Não fiquem chateados com nós, pelo amor de Deus. Vocês estão todos convidados. Estão me escolhendo aqui, Pedro. Vai no zap aqui. Então, a galera está convidada, mas é isso. Renato. Estamos aqui de forma imparcial para fazer esse debate, esse bate-papo aqui agradável. Hoje, qual é o programa de hoje? 55º. 55. 50. Fala 55, senão o Dodô não entende. Não dou 55. 55º programa, se tivesse... Não dou assiste não, dá nojento. Boca de cachorro. A gente começou aqui com uma brincadeira, né? E hoje já estamos aí apresentando o 55º programa. Muito feliz. Se Deus quiser, virão muitos outros programas. Siga nossas redes sociais, Instagram... E nossa página do YouTube, nosso Facebook, Quai, TikTok. Tudo é PPCLcast dessa moral. Dessa, já tem X não, amigo? Vamos fazer o X. Eu tô tomando vídeo para nós fazer o X aqui para ele seguir a gente pelo X. E o T, né? É isso, galera, e o T. Tamo junto, abraço para todos, que Deus abençoe e até segunda, se Deus quiser. Valeu, Mardoni. Valeu, Pepe, tamo junto. Abraço, galera. Bairro das Flores.